Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Em vídeos anteriores eu tenho uma playlist de vídeos onde eu comento sobre constelações familiares. Esse é um serviço que eu ofereço no meu site e nas minhas redes sociais e também aqui pelo canal. Eu vou apresentar hoje para vocês 3 formas diferentes de se fazer constelações familiares sistêmicas. A primeira forma é através da constelação com bonecos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa forma de fazer constelações familiares com bonecos. A segunda maneira que eu quero mostrar para vocês é através de mesa radiônica. Aqui vocês estão vendo uma mesa radiônica, uma mesa sistêmica de constelações familiares. E a terceira maneira de se fazer constelações familiares é através de cartas sistêmicas, como por exemplo essa aqui. Eu tenho várias cartas sistêmicas, tá? E eu vou comentar sobre essas cartas. São 116 cartas sistêmicas. Daqui a pouco eu vou comentar. Então eu vou fazer um comentário breve sobre cada forma de constelação familiar. A constelação com bonecos é a forma mais tradicional de se fazer constelações familiares. Basicamente, nessa modalidade de trabalho, você faz um psicodrama familiar através dos bonecos e você monta uma cena problema que reflete como que a problemática do constelado, do cliente constelado, está no inconsciente dele. E depois também com os bonecos você monta uma cena de solução. As constelações familiares, elas servem para resolver qualquer tipo de problema. É todo tipo de problema mesmo. Problemas financeiros, amorosos, profissional, saúde, justiça, questões de casais, questões familiares, questões espirituais. Então a constelação familiar, ela realmente é uma técnica muito versátil e muito poderosa e efetiva para resolver qualquer tipo de problema. A técnica de constelações familiares, ela funciona como um facilitador para que o cliente realize a sua autocura e resolva seus problemas por si mesmo, tá? E basicamente o que a constelação familiar faz é ajudar o cliente a entender a problemática dele num nível tanto consciente quanto subconsciente ou inconsciente. E além de ter uma compreensão ampliada da sua problemática, a constelação familiar também fornece um caminho de solução para o cliente, em poucas sessões. Tá? Ela é considerada uma terapia breve. E dentro do fundamento que eu trabalho, a constelação familiar, ela é uma terapia ao mesmo tempo psíquica, energética e espiritual. Então, a primeira forma de fazer constelação familiar é com bonecos. Como eu disse, a gente faz uma espécie de psicodrama familiar com os bonecos, voltado para a temática, para a problemática que o cliente trouxe, por exemplo, questões financeiras. O cliente pode estar querendo trabalhar um objetivo de prosperidade. Então, a gente trabalha na constelação com bonecos, o que está dificultando para o cliente conseguir alcançar a prosperidade que ele quer, por exemplo, ou a felicidade no campo amoroso, ou algum outro tipo de resolução que ele queira. A gente monta uma cena problemática com os bonecos. Essa cena problema vai mostrar aonde está vamos dizer assim, o foco central, a raiz central da demanda, da necessidade ou do problema do cliente na mente dele, no inconsciente. E aí o que acontece? Essa cena problema permite uma compreensão ampliada dessa problemática, dessa conflitiva do cliente. Feito isso, aí é feita uma outra cena com os bonecos, um outro psicodrama de solução, que vai dar certinho o caminho de solução para o cliente.
A constelação com bonecos, ela, como eu falei para vocês, a constelação familiar trabalha em nível psíquico ou psicológico, mental e emocional. Trabalha também num nível energético e espiritual. A constelação com bonecos, ela tem um enfoque mais psicológico, mais psíquico, mental, emocional, embora também trabalhe o energético e o espiritual. E como eu falei, a constelação com bonecos é a forma mais tradicional de se fazer constelação familiar. Normalmente, eu indico a constelação com bonecos como a primeira maneira do cliente, do constelado, fazer a sua constelação familiar sistêmica. Eu indico a constelação com bonecos como a primeira forma. A segunda forma de constelação familiar que pode ser realizada é com mesa radiônica. Né? A mesa radiônica pode ser feita tanto presencialmente como à distância. Né? A constelação com bonecos também. A vantagem da mesa radiônica de constelações familiares é que ela une duas técnicas. A técnica da radiestesia radiônica junto com a técnica de constelações familiares sistêmicas. Tá? Normalmente eu vou usar pêndulo para trabalhar a mesa radiônica de constelação familiar e também vou usar bastões de poder, bastão Atlante, o bastão Dorje e pedras, cristais nessa mesa radiônica. Ela é ancorada, essa mesa aqui que eu estou mostrando para vocês, é ancorada na egrégora do Arcanjo Miguel e também na egrégora de Metatron. E essa mesa tem vários recursos que vocês estão vendo aqui, vários símbolos, que trabalham as leis espirituais, chamadas de leis sistêmicas da constelação familiar. Ela equilibra essas leis na vida do cliente, na vida do constelado. E ela é também, tá, uma mesa de autoconhecimento. Ela vai mostrar aonde está os setores que estão desarmonizados na vida do cliente, nas leis espirituais, nas leis sistêmicas, né? Vai mostrar aonde está desarmonizado na vida do cliente, vai oferecer também alguns conselhos, vão ter aconselhamentos dados pela mesa através do pêndulo e também de cartas ou oráculos sistêmicos, tá? Essa mesa trabalha com oráculo sistêmico. E, fora tudo isso, a própria mesa vai movimentar a energia, também através do pêndulo, vai movimentar a energia para harmonizar o que está desequilibrado na vida do cliente, abrindo caminhos para a solução de problemas. A diferença da constelação familiar feita na mesa radiônica para a constelação com bonecos é que aqui o enfoque é um trabalho mais direto na energia ancestral, na energia espiritual de ancestralidade. Então, a mesa, ela trabalha de uma maneira mais direta a energia espiritual do cliente, do constelado. Isso não significa, porém, que a mesa radiônica dispensa o trabalho com a constelação de bonecos. Cada forma de constelação tem a sua vantagem e a sua limitação. A constelação com bonecos é muito interessante porque ela permite fazer um mapeamento da psique, da subjetividade do cliente e ao mesmo tempo traça uma estratégia de ação psicológica, emocional, mental e pragmática de resolução. Então aqui o cliente sabe, o cliente sai da sessão sabendo o que ele tem que fazer para melhorar a vida dele. Porém, o cliente pode ter alguns bloqueios energéticos, mesmo tendo uma visão ampliada, psíquica da situação, ele pode ter alguns bloqueios energéticos e esses bloqueios podem ser retirados com a mesa radiônica. Tá? Então vejam que as duas técnicas elas se complementam. A técnica da mesa radiônica também vai trazer conselhos, orientações, vai mapear o que está desarmonizado na vida da pessoa. O cliente vai ter uma visão bastante interessante do que está acontecendo com ele, é uma visão ampliada e um caminho de resolução. Na constelação com bonecos,
Normalmente dá para se trabalhar principalmente a geração dos pais e avós do cliente, do constelado. Aqui na mesa radiônica não tem limitação. Eu posso trabalhar toda a história de ancestralidade do cliente, até os bisavós, trisavós, tataravós e por aí vai, tá? Trabalhando inclusive aspectos de natureza kármica. Isso acontece porque na radiestesia e na radiônica não tem limite de espaço e tempo. Você consegue acessar todos os registros do campo morfogenético, ou seja, do campo de energia espiritual de ancestralidade do cliente, do constelado. A técnica de constelações familiares, como eu já disse em vídeos anteriores, ela se encontra num campo de interface entre ciência e espiritualidade. Constelação familiar sistêmica não é ciência, é espiritualidade. Pode ser vista como uma interface entre ciência e espiritualidade. No meu fundamento, é uma interface entre ciência e espiritualidade, com enfoque mais na espiritualidade. Isso eu já tinha explicado em vídeos anteriores. Agora eu vou falar da terceira forma de se fazer constelações familiares sistêmicas, que é com as cartas sistêmicas, tá? Aqui vejam, tem várias cartas sistêmicas. Aqui está uma das cartas sistêmicas, tenho várias. O número total de cartas sistêmicas que eu tenho são 116 cartas nesse formato. E eu tenho outras cartas adicionais. Eu tenho 50 cartas intermediárias e outras cartas adicionais com outras temáticas. Eu gosto de trabalhar as cartas sistêmicas para dar uma continuidade no trabalho que foi feito com constelações familiares, através da constelação com bonecos ou através da constelação com essa mesa sistêmica. Então eu uso as cartas para dar uma continuidade no trabalho. Embora seja possível se fazer já a primeira constelação familiar com as cartas sistêmicas, mas eu gosto de usar para dar continuidade no trabalho. Cada carta dessa, cada carta sistêmica, ela é uma constelação familiar. Cada uma das cartas tem frente e verso, tá? Vejam que tem bastante conteúdo nas cartas. E a ideia dessas cartas é que elas funcionam como uma leitura terapêutica e como uma meditação guiada, baseada nos conteúdos das constelações familiares, da teoria de constelações familiares. Então, cada carta sistêmica que é feita, ela é uma meditação guiada, que ajuda a direcionar o pensamento, a psique do cliente, do constelado, em direção à resolução ou a solução que ele quer para sua problemática ou até mesmo para alcançar um determinado objetivo, como por exemplo, um objetivo de prosperidade, um objetivo de alavancagem financeira ou profissional. A técnica das cartas sistêmicas também tem uma mesa radiônica, uma mesa radiestésica, com essas mandalas que vocês estão vendo, e em cada mandala é indicado um número da carta a ser usada. Então, existem várias maneiras de se trabalhar com essas cartas sistêmicas. São 116 cartas. Cada carta é uma constelação familiar, é uma seção de constelação familiar. O interessante desse método das constelações familiares é que ela trabalha as fases de vida do constelado, do cliente. Essas fases de vida podem ser, por exemplo, a gestação, o nascimento, os primeiros anos de vida, a infância, a adolescência, a fase adulta, tá? Mas, assim, as cartas sistêmicas, junto com essa mesa radiônica, com essa mesa sistêmica, trabalha também vidas passadas, tem 9 cartas sistêmicas de vidas passadas e pré-concepção. Se você faz as 161 cartas, você trabalha todas as fases da vida, desde vidas passadas até a pré-concepção, a gestação, nascimento, primeiros anos de vida, a concepção, a infância, adolescência e fase adulta.
E aqui embaixo você tem as células de cura, que na verdade facilitam para o cliente o seu processo de autocura. Tem um relógio radiestésico que indica as fases que o cliente deve trabalhar. Então o cliente pode trabalhar todas as fases de vida, passando por todas as 116 cartas, todas elas. Aqui, ó, cada carta é uma sessão de constelação familiar. Ou, dependendo do que o cliente quer, vamos supor que ele queira entender uma problemática que ele está tendo no campo amoroso. Normalmente, quem procura constelações familiares é porque a vida não está andando, tem um bloqueio, por mais que a pessoa... na verdade, assim, a pessoa já tentou várias estratégias de resolução da sua problemática ou da sua conflitiva e nada está dando certo. Então, a constelação familiar ela é uma técnica muito profunda, porque ela vai desatar um nó energético que não está permitindo que a sua vida avance. E aí vamos supor que a conflitiva da pessoa seja no campo amoroso. Ela não consegue se resolver no campo amoroso. Então eu posso usar a mesa radiônica, se a pessoa não quer fazer todas as 116 cartas, porque ela acha que é muita coisa, é um processo muito demorado, mas se ela não quiser fazer isso, eu posso usar essa mesa e com essa mesa eu vou com o pêndulo, tá? Deixa eu ver onde é que está meu pêndulo, tá aqui. Então eu vou com o pêndulo, eu vou vendo quais fases da vida precisam ser trabalhadas e aí eu vou em cada uma das mandalas e vejo, as mandalas são mandalas curativas e aí eu vejo quais cartas sistêmicas precisam ser feitas para aquela temática ou problemática que o cliente quer resolver. Vamos supor que foram indicadas 20 cartas. Indo de mandala em mandala, o pêndulo indicou 20 cartas, ou 15 cartas, ou 5 cartas. Pode indicar, de repente, só uma ou duas cartas, ou pode indicar um número maior. Isso vai variar de caso a caso. Para cada cliente, de caso a caso, isso vai variar. E aí a gente faz a consulta com cada uma das cartas. Vamos supor que indicou 15 cartas. Serão 15 sessões de constelações familiares. Vejam que a ideia aqui é de dar um prosseguimento na constelação, tá? Então, por exemplo, o cliente, vamos imaginar, tá? Que o cliente fez primeiro comigo a constelação com bonecos. Só aqui o cliente vai ter um entendimento muito ampliado e vai ter um excelente caminho de solução para a problemática dele. O cliente pode resolver já aqui na constelação com bonecos. Porém, o cliente pode ter alguns bloqueios internos, né? Então, ele entendeu o que precisa ser feito, mas ele não consegue mesmo depois de ter feito esse trabalho. Já na constelação com bonecos, já tem um trabalho energético e espiritual sendo feito. Porque no meu fundamento, o trabalho com constelações familiares, ele é feito em conexão com egrégoras espirituais. É um trabalho espiritual, tá? Então isso já é feito na constelação com bonecos. A constelação com bonecos ela é muito boa para trabalhar questões de reforma íntima, tá? Questões de autoconhecimento, né? Clarificação da problemática que está sendo enfrentada. Mas o cliente ele vai sentir uma melhora, tá? Na problemática dele, caminhos se abrem, às vezes se abrem muito. A resolução já se apresenta na constelação com bonecos, mas o cliente ainda tem alguns bloqueios, a gente precisa liberar mais essa energia. E aí é onde entra a mesa radiônica, tá? Essa mesa sistêmica. Ela vai equilibrar o que está desequilibrado nas leis sistêmicas do cliente, nas leis espirituais do cliente, e vai possibilitar mais desbloqueio, mais liberação, mais abertura de caminhos para o cliente se resolver. Porém, né, algumas questões são inclusive de vidas passadas, tem problemáticas que o cliente traz que tem uma carga kármica de muitos anos, de muitas vivências, de muitas experiências. Então, pode ser necessário, mesmo depois de ter tido muitas liberações, avanços na solução da problemática do cliente, mesmo assim, pode ser necessário se fazer um acompanhamento, né? Um acompanhamento em sessões. Essas sessões podem ser semanais,
quinzenais, mensais. Vai depender de caso a caso, vai depender da disponibilidade do cliente, né? Do quanto ele quer investir de energia, tempo nesse trabalho, tá? Mas eu vou dizer para vocês que vale muito a pena, porque é muito efetivo, muito efetivo. Então, se houver a necessidade de um acompanhamento, aí é onde entra essa outra mesa, que também é uma mesa sistêmica de constelações familiares, mas que me permite trabalhar várias fases da vida do cliente. Eu trabalho a fase adulta, que é a fase presente, a fase atual, e outras fases que trabalham o passado, infância, adolescência, até mesmo gestação, tá? O período intrauterino é trabalhado nessa mesa com as cartas sistêmicas, sempre com as cartas. E tem também a célula que trabalha, né, a mandala que trabalha com vidas passadas. E aí, sempre com as cartas sistêmicas. Sempre com as cartas sistêmicas. A leitura das cartas é feita comigo, tá? A maioria dos trabalhos de constelação familiar com bonecos e com cartas sistêmicas é feita em tempo real, é ao vivo comigo, em tempo real, transmissão em áudio e vídeo. Pode ser pelo WhatsApp, ou pelo Messenger do Facebook, ou por outro aplicativo, o Skype, tá? E aí é feita a leitura com o cliente, eu faço a leitura com o cliente, que vai funcionar como uma forma de meditação guiada, tá? Tem todo um... Não é só uma leitura casual, é um trabalho de meditação guiada. Então tem exercícios anteriores à realização da leitura da carta, tem uma investigação de associações que o cliente faz, tem um trabalho de direcionamento do pensamento do cliente para a resolução daquilo que ele deseja, tá? E ainda tem outros recursos adicionais. Sempre que um cliente passa por atendimento comigo, eu vou usar fórmulas florais, sempre, né? Se for em constelações familiares ou se for na consultoria radiestésica comigo, sempre vou usar fórmulas florais. O cliente usa se quiser a fórmula, eu vou ofertar, né? Eu vou fazer a fórmula para o cliente, tá? No papel, vou fazer a indicação terapêutica. O cliente vai na farmácia de manipulação e compra a fórmula floral para uso dele. É uma ferramenta de suporte do trabalho, tá? Fora isso, eu também uso gráficos de radiestesia radiônica para intensificar o trabalho energético. E, dependendo do caso, eu uso também uma mesa radiônica, como por exemplo, essa mesa radiônica aqui, que é uma mesa de gráficos tradicionais. Ela é uma mesa radiônica bem tradicional, com gráficos de radiestesia radiônica para várias temáticas, e bem tradicional. É um bônus do trabalho, tá? Para quê? Para intensificar ainda mais, potencializar o trabalho energético. Se o cliente não quer fazer constelações familiares, aí a outra opção é fazer mesa radiônica, como por exemplo essa mesa arcturiana na consultoria radiestésica, que é um trabalho que eu já tenho vários vídeos no canal e é um trabalho que eu já faço há um bom tempo, há mais de 2 anos, né, no canal, e que tem bastante resultado. Eu tenho bastante depoimento de clientes que têm resultados com mesa radiônica. Essa aqui é a mesa arcturiana. Aqui já não é mais constelação familiar. Aqui é um trabalho puramente energético com o cliente, que é feito à distância. Não é feito em tempo real, eu faço sozinho o ritual da mesa radiônica e envio a energia para o cliente. E a vida do cliente começa a se transformar, tá? E isso é muito efetivo. Outra mesa radiônica, outro exemplo, é essa daqui, que é a mesa radiônica de Lord Ganesha. É uma mesa de prosperidade, ela é específica para a prosperidade e tem muito efeito, tem muito resultado. Então, quando o cliente me procura, tá? O que eu tenho para oferecer? O trabalho com mesa radiônica. Muitas vezes é até mais interessante fazer primeiro o trabalho com mesa radiônica, a consultoria radiestésica. Por quê? Porque o trabalho só com mesa radiônica abre o campo energético do cliente e já começa a ordenar a vida do cliente,
né? Chega mesmo a ser bonito ver o cliente me trazendo problemáticas tão confusas, tão emaranhadas, né? E quando você faz a mesa radiônica, as coisas começam a se ajeitar na vida da pessoa. Feita a mesa radiônica, qual o próximo passo que eu indico para o cliente? Fazer a constelação com bonecos, tá? Que aí é um tratamento muito profundo que vai entrar na psique do cliente, vai mapear as problemáticas e vai dar um caminho efetivo de solução para o cliente. E aqui também tem um trabalho energético que vai desbloqueando e ajudando o cliente. Depois da constelação com bonecos, eu recomendo a constelação com mesa radiônica, tá? A constelação familiar só com mesa radiônica. Esse trabalho eu faço sozinho também, tá? Não é em tempo real com o cliente. Aqui eu faço sozinho o trabalho, todo o ritual, e depois eu dou a devolutiva para o cliente, eu vou interagir com o cliente na devolutiva, tá? Qualquer trabalho de mesa radiônica, eu vou interagir com o cliente na devolutiva. Já a constelação com bonecos e também a constelação com cartas sistêmicas, que são essas aqui, aí o atendimento é em tempo real. Então, depois de fazer a constelação com mesa radiônica, a minha sugestão é fazer o trabalho com as cartas sistêmicas para dar continuidade, para dar a manutenção do trabalho mental, emocional, energético e espiritual. Tá? Então é interessante as cartas sistêmicas para dar uma manutenção, uma continuação no trabalho. Agora, vamos supor que o cliente fale assim, mas eu não quero fazer tudo isso, eu quero fazer só a constelação com bonecos. Pode ser? A resposta é sim, pode ser. Ou então eu quero fazer só a mesa radiônica de constelação familiar, foi isso que me atraiu. Ótimo, perfeito, a gente pode fazer só ela, ou só a mesa radiônica, ou só o trabalho com a carta sistêmica. Eu quero fazer só a carta sistêmica, eu não quero fazer as outras coisas. Pode ser? Pode, tá? Funciona? Funciona. Você vai ter os benefícios da técnica, você vai ter liberações, você vai ter um nível de resolutividade da sua problemática. Às vezes resolve totalmente a sua problemática. Com uma única carta, você já consegue ter um avanço muito grande e uma resolução. Porém, eu oferto, né, várias opções para o cliente. Então, o cliente pode escolher. Ah, eu quero fazer só a carta e só a mesa de constelação familiar. Só isso. Tá bom. Ou eu quero fazer só a constelação com boneco. Perfeito. Inclusive, na constelação com boneco, eu faço a sessão de constelação com boneco e depois tem uma outra sessão que é de fechamento, tá? Tem um acompanhamento. Eu não faço a constelação familiar e deixo o cliente solto depois, à deriva. Eu vou fazendo acompanhamentos com o cliente, tá? Principalmente, atualmente, o meu modelo de trabalho é assim. O meu método, o meu modelo de trabalho, ele vai evoluindo a todo momento, porque a todo momento eu estou incorporando conhecimentos, técnicas novas, cursos que eu vou fazendo. Então, esse é um trabalho que hoje está assim. Ontem estava de outra maneira. Amanhã já vai ter outra formatação, vai ter outra evolução. Então, meu trabalho está sempre se transformando, sempre evoluindo. Quando eu faço uma evolução no meu trabalho, eu venho aqui e faço um vídeo como esse que eu estou fazendo. Eu estou fazendo esse vídeo exatamente porque o trabalho, né, comparado com os vídeos anteriores e com trabalhos anteriores, ele já está passando por uma nova evolução. E essa evolução é sempre um aprimoramento, é um melhoramento. Então a minha técnica está cada vez mais eficiente. Muito difícil um cliente não resolver a problemática dele com as técnicas que eu disponibilizo, tá? E o cliente vai fazer sua parte também. Você, como cliente, também vai fazer sua parte. Eu vou trazer as orientações, os aconselhamentos, as facilitações energéticas e espirituais desse trabalho. Tem uma ancoragem em egrégoras espirituais esse trabalho. Então, assim, o cliente vai ter muito suporte. E o próprio cliente também vai construir a sua resolução. Vai fazer o seu trabalho de autocura e vai ter o seu merecimento, vai construir o seu merecimento na resolução da problemática que ele deseja. Então, é um trabalho
fantástico, é um trabalho muito bom, eu garanto resultados. Assim, eu não tenho nenhum atendimento em que o cliente fez a constelação, fez as mesas e não teve resultado absolutamente nenhum. Não tem. Algum nível de resultado, algum nível de solução o cliente tem. Às vezes o cliente tem uma resolução completa em uma ou duas sessões, às vezes há a necessidade de uma continuidade, né? Ou então, às vezes o cliente tem uma resolução em uma, duas ou três sessões, resolveu, mas a vida continua. Então outras demandas vão aparecendo, outras problemáticas, outras necessidades, outros objetivos e metas, tá? Esses tratamentos não servem só para resolver problemas. Às vezes o que a pessoa quer é alavancar um projeto de prosperidade, abrir uma empresa, conseguir uma promoção no emprego. Então a pessoa não precisa ter um problema, a vida está até razoavelmente boa, mas a pessoa quer atingir um objetivo. Todas essas técnicas que eu mostrei para vocês servem para isso. E eu estou disponibilizando essas técnicas. Quem quiser contratar o serviço, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. A melhor maneira de entrar em contato comigo é pelo WhatsApp. Não usem outras redes sociais. Às vezes o pessoal me manda mensagem no Messenger ou no direct do Instagram. Às vezes eu demoro para ver, tá? Porque as redes não... Essas redes sociais, elas não têm um bom mecanismo para notificar a chegada dessas mensagens. O WhatsApp não. O WhatsApp é a rede social que eu considero que tem o melhor sistema de notificação de mensagens. Então, pelo WhatsApp é certeza que eu vou receber sua mensagem e vou responder de uma forma mais rápida. Se você usar outras redes sociais, eu posso demorar um pouco para responder, tá? E entrando em contato comigo, eu vou passar valores, tem os valores também no meu site, tá? Cada caso é um caso, então dependendo do caso vai ter um planejamento terapêutico e um orçamento também diferente para cada caso. E vale a pena, tá, gente? Pode investir sem medo, vale a pena você investir em você mesmo, vale a pena você se autorizar, se dar esse presente para você conseguir resolver suas problemáticas e ter uma vida mais feliz. Você merece isso. Se dê esse direito, se autorize. Entre em contato comigo, sem compromisso. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, vou explicar a técnica, os fundamentos, tá? Cada terapeuta tem um jeito de trabalhar, cada terapeuta tem um fundamento. Então, fazer constelações familiares comigo não é a mesma coisa que fazer com outros terapeutas. Porque eu não estou nem falando que eu sou melhor ou pior ou igual aos outros terapeutas, não é nada disso. Cada terapeuta tem a sua técnica, o seu diferencial. Então, eu tenho a minha técnica, os meus diferenciais, né, as minhas ferramentas. E o modelo de trabalho que você vai ter comigo, você não vai ter com mais ninguém. Não adianta, pode procurar que essa composição de ferramentas, técnicas e modo de trabalhar, você só vai ter comigo. Tá? E aí você pode entrar em contato que eu tiro todas as suas dúvidas, vou fazer o acolhimento, o recebimento das suas necessidades e vou fazer um bom plano terapêutico para você ter uma vida mais feliz e efetiva, ok? Entre em contato e você vai poder ver por você mesmo. Termino por aqui esse vídeo, essa apresentação, espero que vocês gostem. Estou disponível para vocês entrarem em contato, ok? Por WhatsApp. E podem também visitar o meu site para ter mais informações. Um grande beijo, um grande abraço e até os próximos vídeos, pessoal.